Durante 300 anos, Port Royal, a cidade pirata, tem estado escondida no fundo das Caraíbas. It's a city that was literally swallowed by the sea. Mas agora uma investigação está prestes a escoar o oceano, a esvaziar as Caraíbas e a revelar o que era conhecido como a cidade mais perversa do mundo. It was the greatest buccaneering capital of all time. Desvendamos novas pistas que revelam a grande catástrofe que a destruiu. Um terremoto, um tsunami e areias movediças fatais. It was a scene of absolute and utter devastation. Uma cidade tão pecadora que merecia a ira de Deus. Port Royal was the biblical Sodom and Gomorrah rolled into one. Uma equipa de cientistas com ferramentas da última geração tenta resolver os mistérios de Port Royal. Como aconteceu esta catástrofe? Porque se afundou a cidade em poucos minutos. Completamente seca, revelamos a cidade pirata mais conhecida de todas, como nunca ninguém a viu. Imaginem que podíamos esvaziar o oceano. Retirar toda a água para revelar o que existe no fundo do mar. Agora é possível com nova tecnologia. Fotografias digitais e sonares oferecem-nos uma nova visão das ruínas do fundo do mar. Com estes novos dados, conseguimos revelar o mundo perdido de Port Royal. No século XVII, na costa sul da Jamaica, Port Royal era uma fortaleza inglesa no centro do Império Espanhol. Dominava o que se tornaria no Kingston Harbour, na ponta de uma longa faixa de terra. If you've seen the Pirates of the Caribbean movie, the first town you go to where we meet Jack Sparrow is Port Royal. A crescer com os lucros da pirataria, Port Royal era uma cidade com 8.000 habitantes. A grande cidade em expansão no Novo Mundo. Mas também era conhecida como a cidade mais perversa do planeta. It certainly had more bars and brothels than any other city in the whole of the English colonies. For the port indeed is very loose in itself. 'Tis now more rude than e'er was Sodom, filled with all manner of debauchery. Em 7 de junho de 1692, uma catástrofe atingiu Port Royal. Um grande terremoto apagou 2/3 da cidade do mapa, atirando-a para o fundo do mar. Agora o arqueólogo John Anderson, especialista em cidades afundadas, utilizará novas tecnologias para descobrir o que aconteceu. Port Royal afundou tão depressa que levou os seus segredos com a cidade. This is a true sunken city, but not only that, it's a catastrophic site. It went down so quickly that it sealed a moment in time. It's sometimes called the Pompeii of the New World. It's now underwater for us to discover, and that's really rare in archaeology. Com tecnologia de ponta, a missão de John é redescobrir a cidade afundada e criar um modelo digital exato das ruínas. Dados que revelarão como a cidade foi destruída em 2 minutos de horror. As conclusões de John apoiarão a candidatura a Património Mundial da Unesco, o que reforçaria a importância mundial de Port Royal e ajudaria a conservar as ruínas para o futuro. É um grande desafio, mas se conseguirmos, os dados permitirmos ao esvaziar o oceano, afastar milhões de litros de água e trazer a cidade afundada de Port Royal de volta à luz do dia. Well, Port Royal's certainly something I read about as a boy, and reading about, a sunken pirate town instantly becomes attractive. So for me, that's a real exciting appeal. A cidade afundada fica ao largo da aldeia pescatória de Port Royal. Mas onde, ao certo? Para analisar as ruínas subaquáticas, John tem de as encontrar primeiro. I think the most mysterious thing about Port Royal is
no one's really entirely sure what's down there. Mas ainda é possível encontrar vestígios da cidade com 300 anos. This is quite a substantial wall. So this is a wall from a building. This is marking out a house. É apenas um fragmento da cidade perdida. A maior parte esconde sob sedimentos e corais mortos. Just think what could be down there. There'll be hundreds of buildings sealed under the coral, with all the contents intact. Para revelar a verdadeira dimensão de Port Royal, John precisará do equipamento mais recente. O estudo pretende desvendar os segredos destes edifícios escondidos e ir além do que está à vista. So this is actually a really challenging site to work on, because the visibility is actually quite bad. This is why it's never been mapped properly. Sometimes when you dive, you can't even see your hand in front of your face. A má visibilidade prejudicou os estudos anteriores. Por isso, John arranjou a melhor tecnologia digital à disposição. So this is a cutting-edge piece of kit that's just never been used before in an archaeological site. So this is the first time we'll be testing it. It has the potential to bring the site to life, to do a 3D model of it. O veículo de superfície não tripulado emite ultrassons para medir variações na elevação do fundo do mar. Well, this is the first mission that we're going to run over the site, and the conditions are absolutely perfect today. O veículo pode assinalar as muralhas e os limites da cidade afundada para John criar um modelo 3D. So it'd be really good to see that data and see if we're actually picking up the buildings in 3D. Mas como era a cidade perdida? Outra técnica pode dizer-nos isso. Um veículo subaquático autónomo captará milhares de imagens com uma técnica chamada fotogrametria. Em conjunto, estes veículos permitirão visualizar as ruínas em alta definição pela primeira vez. Desvendará uma nova visão de Port Royal e revelará pistas para a catástrofe que destruiu a cidade. Não é uma missão fácil. A visibilidade costuma ser muito má e os veículos estão a funcionar no meio de um porto muito movimentado. We should be hitting the site, the main part of the site now. Mas algumas horas depois, os planos vão por água abaixo. Um barco a motor entra na zona de estudo. So there's a bit of an incident. We're trying to retrieve the vehicle. We don't know where it is right now because a boat came through and cut the line we're using to track it. So we have one of our guys out there looking to see if he can find it visually. Basically, a boat's hit the AUV, and it's knocked the antenna off. A equipa descobre que os estragos são piores do que imaginam. This is pretty much the worst case scenario. Yeah, we've lost the vehicle. O estudo fotográfico está incompleto e o acidente destruiu material no valor de $500 mil. Things are right off. We can't replace this one. Not now. All we can do is come back. Pretty gutting. Pelo menos a primeira análise do veículo de superfície funcionou. A equipa recebe dados sobre as profundezas que ajudarão a criar um mapa da cidade perdida. We've got the flat bit where you've got the survival of the sunken town itself. É um início promissor, mas apenas metade dos dados necessários. John terá de voltar para terminar a análise fotográfica dos edifícios da cidade perdida. Afastar a água de Port Royal pode explicar porque se tornou numa potência pirata. Está relacionado com a localização. Mesmo na entrada de Kingston Harbour. Sem as águas do Mar das Caraíbas, revelamos um dos maiores portos naturais. Com 16 km de comprimento e 3.200 metros de largura, é suficientemente grande para abrigar centenas de navios das águas tropicais varridas por furacões. Ainda melhor era a grande faixa de terra onde Port Royal assentava. One of the things we'll see is the spit coming out into this very deep harbour. As laterais íngremes ofereciam o local ideal para ancorar navios. You had deep water on either side. Large ships could come up and get very close to the shore very quickly. Pode parecer o lugar perfeito para construir um porto,
mas como é feito de dunas de areia, seria a ruína de Port Royal. The main problem is there is no solid geology down there for a very long way. So in an earthquake, when that starts to shake, you're in trouble. I very much doubt that anybody in Port Royal realised they were sitting on a time bomb. Sete meses após o equipamento ter ficado destruído, John Anderson está de volta. Desta vez, o fotógrafo Simon Brown substituirá o veículo autónomo e fotografará a cidade afundada. Como a visibilidade é muito má, Simon tem de se aproximar bastante das ruínas e tirar milhares de fotografias. 3 dias depois, as fotografias foram compiladas numa representação 3D do que existe no fundo. Okay, Simon, show me what we've got then. It's not been easy, but we've captured quite a lot of Building 5. O edifício 5 pode ter sido uma grande casa de família. Agora só resta um espaço e em grande pormenor. I mean, this looks fantastic given the conditions you were working in. I mean, we can see they've got the wall, you can actually see the courtyard next to it, you can see the fire pit, you can see the low walls. This is great, we can actually see the individual bricks themselves. For me, what's exciting is you can show that to someone and they can instantly see what's actually down there. Didn't think you would get results as good as this. A missão de John está a obter resultados fantásticos. Dados fotográficos revelam pistas cruciais no fundo do mar. Os alicerces de casas perdidas. E podemos acrescentar os dados do sonar. Em 3D, vemos o relevo da cidade afundada. E revela os limites de Port Royal pela primeira vez. Estes são os 5 hectares que restam da cidade perdida. You can see the area of the sunken city. You can see the extents of it for the first time, and that's quite exciting. Com os dados, podemos reconstruir os edifícios de Port Royal. Podemos escoar as águas de Port Royal e afastar o oceano da cidade perdida. Podemos ressuscitar Port Royal do seu jazigo subaquático. O sol pode varrer novamente as suas ruas. We're beginning to reconstruct, for the first time in 300 years really, what exactly is there. Agora podemos ajudar a explicar o grande desastre que destruiu Port Royal e afundou centenas de casas e imponentes fortes. Mas as pistas para a sua perversidade continuam por revelar. Vamos drenar o oceano à volta de Port Royal, a cidade pirata afundada. Pela primeira vez conseguimos vê-la na totalidade, desde que um terremoto a atirou para o fundo do mar há 300 anos. Agora podemos descobrir se era a cidade mais perversa do mundo. Desde os anos 50, 3 expedições arqueológicas vasculharam as ruínas subaquáticas de Port Royal para desvendar o seu passado pirata. E nos anos 80, uma equipa descobriu parte da estrutura da própria cidade. During that 10 years, we excavated 5 buildings pretty much completely. It was the most exciting excavation I've ever conducted. Agora podemos usar a ciência para criar um mapa destas descobertas. De 3 escavações arqueológicas até à cidade afundada. Milhares de relíquias do mundo perdido. Tudo pistas do último dia cataclísmico de Port Royal. Because this is a catastrophic site, it sealed a whole range of goods that were being used at a particular moment in time. Cada um é uma janela para o mundo dos piratas nas Caraíbas no século XVII.
so we can get actual snapshots and glimpses into daily life. De louça de estanho a porcelana chinesa, a sinais de riqueza pessoal. The archaeological record at Port Royal shows how quite rich it was, because usually towns in the New World are impoverished copies of those in Europe, whereas Port Royal actually stacks up against the capitals of Europe. Mas como é que Port Royal se tornou tão rica? A cidade foi construída com a riqueza dos tesouros espanhóis. Na década de 50 do século XVII, Inglaterra e Espanha estavam em guerra. A Jamaica, um território inglês nas Caraíbas, estava rodeada pelo domínio espanhol. Da Flórida ao México, à América do Sul. Na costa sul da Jamaica, Port Royal começou por ser um pequeno entreposto do Império Inglês. Mas a dimensão do Fort Charles mostra a importância que adquiriu. So this fort was built to defend the entrance into Kingston Harbour, which is one of the biggest harbours in the Caribbean. You could get 500 ships in here. Para ganhar vantagem sobre os espanhóis, os ingleses pediram ajuda a piratas. In 1657, the Lieutenant Governor of Port Royal actually invited the pirates to come here and to act as a kind of unofficial defence force. To the English government, pirates who attack Spanish goods and bring them to English ports could be an asset. Os piratas tinham autorização para atacar os espanhóis no mar ou em terra. Ficaram conhecidos como bucaneiros ou corsários. What happens in Port Royal really is state-sanctioned piracy. Em Port Royal, no coração das Caraíbas, os bucaneiros estavam no local perfeito. A curta distância das principais rotas marítimas entre o Novo Mundo e a Europa. If the Spanish are going to try and get anything home, they have to get it past Port Royal, so it's rather like a fox sitting in the middle of a chicken coop full of chickens. Fez de Port Royal a capital mundial dos bucaneiros. Uma figura-chave por detrás da prosperidade da cidade foi um dos piratas mais famosos das Caraíbas, Henry Morgan. Henry Morgan is perhaps one of the most interesting characters to have come through Port Royal. He was a leader of men and he managed to unite a lot of the pirates around this area. Morgan's reputation is based on one simple fact, and that he's a success. He always brings his men back mostly alive and leads one incredibly daring and lucrative and successful raid after another. Diz que ainda há tesouros pilhados por Henry Morgan em Port Royal. Um serviço de prata de Eucaristia que se pensa vir de um ataque no Panamá em 1671. It's exactly the kind of thing that pirates would have been interested in. Silver, gold, anything that was valuable, that was grabbed in raids, that would then come through the docks of Port Royal. The merchants would get rich, the pirates would get rich, the local taverns would get rich. This is what Port Royal was based on. O acordo ditava que um quarto do saque ia para a coroa inglesa e o restante era partilhado pelos piratas. On one of the very first buccaneering expeditions, 1659, the fleet brought back the modern equivalent of $75 million. The Spanish wealth that hits Port Royal in periodic waves is colossal. Grandes injeções de dinheiro transformaram este entreposto fortificado numa cidade de rápido crescimento económico. Os arqueólogos criaram plantas da cidade perdida com base em descrições históricas e mapas. Por isso, John está a estudar as ruas da cidade atual para ver se há uma ligação entre as ruínas subaquáticas. We know from the plans that the modern fishing village actually follows the same orientation, so the streets are the same as they would have been in the 17th century. So Queen Street, which was one of the main thoroughfares, runs right down there and then it stops when it hits the sea. We know it continues on into the sunken city. Os arqueólogos localizaram a Queen Street, com 91 metros no fundo do mar. Com a planta da cidade, conseguimos revelar a sua dimensão.
Uma vasta rede de ruas ao longo de 20 hectares guardadas por 3 imponentes fortes. Dentro das muralhas da cidade, Port Royal era tão movimentada como a cidade de Londres, no século XVII. If you are at Port Royal in the heyday, you would have come to a town which was absolutely crammed with people in this small area. Pistas no fundo do mar revelam que as semelhanças entre Port Royal e Londres até se estendiam à arquitetura. You had this very same intensity of brick structures going up 3 and 4 stories, steeply pitched roofs, very, very narrow frontages, very deep lots, backyards, front yards. O arquiteto Peter Francis restaurou um dos edifícios mais antigos de Port Royal, a prisão, construída logo após o terremoto. This building is very typical of the kind of building you would have found in Port Royal around, 1680, 1690. The scale of it would have been very similar to many, many of the buildings in Port Royal. In fact, the timber detail would have been very, very common all around the town. A cidade descoberta revela até 2.000 casas de tijolo e madeira apinhadas nas ruas de Port Royal, onde vivia uma população que podia atingir as 8.000 pessoas no seu auge. Mas as ruas estreitas e cheias de gente seriam uma armadilha mortal quando o terremoto atacasse. We're on a very enclosed, very overcrowded peninsula. We've got people living here side by side in 2 to 4 story dwellings. When the earthquake struck, there was nowhere to run. Nos anos 70 do século XVII, Port Royal torna-se na Las Vegas da época. I mean, this is almost like a frontier town, if you like. It's like a gold rush town in the 17th century in the Americas. And people sailed out here from England to get rich quick. Com tantas fortunas, comerciantes, mercadores e artesãos enchiam a cidade pirata. Alguns ficavam milionários de um dia para o outro. There's a story that one randy buccaneer gave the most beautiful prostitute in town £1,000 just to do a striptease before they went to bed together. Mas seria Port Royal a cidade mais perversa do mundo? Grandes descobertas do mundo perdido revelam como Port Royal conquistou a sua reputação. Um edifício em Lime Street continha provas vitais. Mais de 60 artefactos, todos eles garrafas. When we excavated Building 1 at Port Royal, it was pretty obviously a tavern. There was like over 60 bottles in the back room of it, still corked. O que os arqueólogos descobriram foi apenas uma das muitas tabernas. Registros históricos falam de centenas. Talvez uma por cada 10 habitantes. John está a mergulhar sobre os vestígios da taberna afundada. It's here the pirates would have spent a lot of their money on alcohol. It's hard to imagine the kind of debauchery and drunkenness that went on in this place. Os bucaneiros gastavam o dinheiro em rum, vinho e mulheres. If you're a typical buccaneer, you spend it on pleasure. And there's an awful lot of pleasure available in Port Royal in the shape of alcohol, good food and sex. O lado decadente de Port Royal torna-se famoso. These taverns may fitly be called brothel houses. These were haunts of such a crew of vile strumpets and common prostitutes, 'tis almost impossible to civilise the town. No século XVII parecia que Port Royal merecia a ira de Deus. Havia quem acreditasse que merecia desaparecer da face da terra. Mas ninguém podia prever a tripla catástrofe que estava prestes a enfrentar. Ainda há vestígios do desastre no fundo do mar. Ao escoar o oceano que rodeia Port Royal, revelamos a cidade pirata mais conhecida do mundo para explicar as 3 catástrofes que afundaram a cidade num extraordinário fim apocalíptico. Dos milhares de pistas recuperadas do fundo do mar,
Há uma que nos diz quando é que o terremoto atacou. Um relógio de bolso do século XVII. Os ponteiros há muito enferrujados pelo mar. Mas uma análise mais profunda revelou algo intrigante. When it was X-rayed, it was seen that the hands had actually stopped at 11:43. Now we know from the historical records that the earthquake apparently hit just before noon. And this has been taken by some to say that the hands of that watch stopped exactly when the earthquake struck. Mas que forças naturais poderosas provocam o terremoto? Para encontrar a resposta, vamos retirar o oceano que rodeia a Jamaica para revelar a origem do terremoto. Encontra-se escondida nas profundezas a milhares de metros da superfície. As you drain the ocean from around Jamaica, what you see is these giant furrows in the seabed. They're fracture lines running east-west. And they're faults, they're earthquake fault lines. As falhas formam um limite entre duas peças da crosta terrestre, a placa da América do Norte e a placa das Caraíbas. Ambas em constante movimento. It's a place where the gradual motions of the plate either side get snagged, stress builds up. Essentially, it's an earthquake zone. E Port Royal fica mesmo no meio. And in the case of 1692, that stress that had built up very, very gradually over time gets unleashed into this huge earthquake. Quando a tensão na crosta terrestre é libertada, cria uma poderosa onda sísmica nas imediações. (7 de junho de 1692). Doomsday at Port Royal begins like any other day. There are daily prayers in the churches, business begins at sunrise. People were just going about their business. A percorrer 8 km por segundo, a onda sísmica dirige-se diretamente para Port Royal. There's records of one guy about to go and have sherry with the Lieutenant Governor that morning. There was no indication of what was about to come. As vielas e os edifícios de Port Royal estavam cheios de gente. O cais estava repleto de navios mercantes. I think the first indication we got is a bang of noise in the north, in the mountains, and a kind of low rumbling. Well, the records we have suggest there was 3 pulses from the earthquake. It was what's to come that was the real killer. For the shake was so violent that it threw people down on their knees. Abriram-se fendas no chão. We felt the house shake and saw the bricks begin to rise in the floor. The ground heaved and swelled like a rolling, swelling sea. As pessoas correram para se salvar das pedras que caíam. Mas não tinham onde se abrigar. Port Royal was almost the worst case scenario. Really tall buildings made of brick with narrow streets. So if you're in those streets, it's almost impossible. Your choice of whether to stay in a building or to get in the street it's a lottery. O terremoto era só o começo. Só isso não explica como Port Royal foi parar ao fundo do mar. Afundaria por outro motivo. Junto ao Fort Charles, há provas extraordinárias das forças assustadoras sob as ruas de areia de Port Royal. Well, this is a naval building, but it's actually called the Giddy House just because of the feeling you get when you walk inside it now. Because it's at an angle and the floor is still at floor level, you get a really strange, disorientating feeling when you go inside. A Giddy House é um dos poucos edifícios que sobreviveu ao terremoto de 1907. So what happened here is similar to what would have happened in 1692, only in 1692 we think the earthquake might even have been stronger, and what you actually got were houses sinking 18 foot or so straight down into the sand with everybody still inside them. The climax in that Port Royal earthquake is the most extraordinary event, which we very, very rarely see in earthquakes, which is essentially the buildings which have been shaken and collapsing start to sink into the ground, and people with them. Os cientistas chamam-lhe liquefação.
Para as pessoas em Port Royal, foi um autêntico inferno. O terreno arenoso onde construíram as suas casas transformou-se num pântano mortífero. So what happens with liquefaction is you've got sand with lots of water in it, and as you shake it, it turns into a slurry, it liquefies. Estas imagens mostram os horrores da liquefação. Niigata, Japão, 16 de junho de 1964. A energia de um forte terremoto separou os grãos de sedimento sob a cidade e trouxe água até à superfície. A terra transformou-se em areias movediças e engoliu a cidade. Os desafortunados de Port Royal nunca pensaram que a terra sólida podia transformar-se em morte líquida. Poucos minutos depois de começar o terremoto, veio a segunda catástrofe, quando o chão se abriu e trouxe água e areia. Quanto mais tempo o chão tremia, mais líquida a areia se tornava. Grandes casas, igrejas, tabernas e até os fortes de Port Royal afundaram facilmente. Those houses, which but just now appeared the fairest and loftiest in these parts, were in a moment sunk down into the earth and nothing was to be seen of them. Algumas pessoas ficaram presas, meio na areia, meio de fora. The earth received up to their necks and then closed upon them, squeezing them to death with their heads above ground, many of which the dogs eat. Muitos morreram nas areias movediças, mas há uma história incrível de sobrevivência. O mercador francês, Louis Galdi, foi sugado pelo chão. Everyone thought he was dead, and then in the succeeding shock he was spat out into the sea, and he survived by swimming to the nearest boat, after which he became a really religious man. Ao todo, 2/3 de Port Royal afundaram, levando 2.000 pessoas e centenas de edifícios. As ruínas estão num ótimo estado de preservação. Probably the most fascinating thing that I found was how you can sink a building 15 feet from its original elevation and not have a single brick out of place in the floor. And these bricks are not mortared together, they're just like putting a patio in. But here they are perfectly intact, but now they're 15 feet deep underwater. You really get a sense of how it sank down here in one piece. The walls are intact, the courtyards outside it are intact. It's a very eerie feeling. Há relatos de que a cidade desapareceu no mar em poucos minutos. Sobreviventes viram as suas famílias, as suas casas e a cidade afundar sob as ondas. Mas o caos que o terremoto provocara ainda não tinha acabado. A cidade sem água dará novas pistas para a terceira e última catástrofe que abalou Port Royal. Com tecnologia de ponta, analisamos a zona do desastre. Milhares de descobertas arqueológicas foram escavadas aqui. Cada uma conta uma história dos momentos antes de Port Royal desaparecer. Pessoas a cozinhar em casa e a preparar o almoço. Tabernas cheias de clientes. Na cidade perdida sem água, podemos revelar vestígios extraordinários de que o terremoto causou outro impacto na cidade. Incrustados no fundo do mar estão os vestígios de um grande navio. Mesmo no meio das ruínas de uma casa em Lime Street. Well, the clear question is, why is there a ship sitting on the floor of a building in Port Royal? Uma estranha descoberta foi escavada nos anos 80 por Donnie Hamilton. Agora John quer descobrir o que nos diz sobre este dia maldito. What we see here is a plan view of Building 5 and Building 4. We came across a timber which turned out to be the keel of a ship. Mas foi o edifício junto ao navio que mais surpreendeu Donnie. Porque não estava esta parede intacta como o resto das ruínas. The first thing we noticed was essentially this wall A, B, C, D should form a straight line, but everything has been shoved forward.
Não só a parede estava fora do lugar, como tinha sido arrancada e havia outra parede inclinada. What this is a crash site. And it's unusual in archaeology to get an exact moment in time like that preserved, and you can actually see the mechanism of what happened. Mas como embateu um navio que estava no porto, numa casa no meio da cidade? Poderá a identidade do navio ajudar a resolver o mistério? Quando a equipa de Donnie procurou nos registros, encontraram um possível candidato. O navio de guerra inglês, com 22,5 metros de comprimento. Era semelhante a este e chamava-se HMS Swan. We knew from the records that the Swan was in the harbor at the time of the earthquake, and it fits the basic dimensions of the ship that we found in Building 4. Afinal, em 7 de junho de 1692, o HMS Swan estava a ser reparado no cais de Port Royal. Todas as pistas apontam para uma conclusão. You have a ship that would have been sitting in the harbour, a good 200 feet away from this building, has now been deposited, launched actually on top of it. And it's quite clearly evidence of a tsunami. O tsunami foi o terceiro cataclismo a atingir Port Royal. Uma testemunha ocular relata que o mar recuou de Kingston Harbour antes de a onda chegar. Foi uma onda semelhante aos tsunamis que devastaram o Japão em 2011 e a Tailândia em 2004. Um tsunami explica o que aconteceu ao HMS Swan. Agora, pela primeira vez, podemos revelar a sua última viagem. Completamente vazio, o HMS Swan parecia uma rolha perante a forte onda que bateu contra Port Royal. O navio foi arremessado contra a cidade afundada, chegou a Queen Street e acabou por embater numa casa em Lime Street, deitando as paredes abaixo com muita força. Mas há um último mistério para resolver que pode explicar como a catástrofe ocorreu. Um dos maiores edifícios de Port Royal não está no fundo do mar. O Fort James. Pelos mapas sabemos que o Fort James ficava na entrada do porto. Por isso, devia ter aparecido no estudo subaquático. What's surprising from the 3D survey is there's not a rise or a mound where you would expect something substantial like a fort to be. Now we can accept that it went down in the earthquake, but actually when you look at the plans we have, it looks like it's completely disappeared. Terá acontecido mais alguma coisa durante a catástrofe que possa explicar o desaparecimento do forte? O mistério é ainda maior tendo em conta a sua dimensão. Tal como o Fort Charles, era uma grande defesa para a maior colónia inglesa no Novo Mundo. Por isso que outra força poderá ter destruído as suas muralhas imponentes. Para descobrir, John quer procurar vestígios do forte no fundo do mar. So what I want to do is just go in the area where we think it is, and just see if we can see anything. Anything structural, walls, anything sticking up. Se John encontrar alguma coisa, Simon Brown analisará a zona ao pormenor. So we're looking for large boulders with straight edges, anything uniform shapes, anything man-made. John vai seguir os rumores de escavações anteriores de grandes blocos no fundo do mar. Começa a procurar em águas mais profundas, além dos limites conhecidos da cidade afundada. I think there's always been a mystery over where Fort James is, and we're hoping now with the technology that we have that we can at least get an impression of where those parts of the fort still lie and what actually happened to the fort. It's fascinating. This is shipwrecks and pirates and all the good things. It's many layers to a good story. Qualquer vestígio do forte que John encontre poderá ter pistas para a última parte do desastre que dizimou Port Royal. Não tem de esperar muito por uma descoberta. We've just had one of the marker boys come up and I heard on comms that John has found something
Poderá ser o Fort James, a peça em falta da cidade afundada. O terremoto que afundou Port Royal não parece explicar a ausência de um dos maiores edifícios no fundo do mar. Se John tiver encontrado vestígios de Fort James, está na altura de Simon analisar o local. If they've sent those two marker buoys up so quickly, I'm quite confident they found something that they're excited about. Down here we have these massive chunks of bricks, conglomerate and mortar. You can see that these are man-made. They have quite clear edges and right angles in places. Provas sugerem que este bloco não é um elemento natural no fundo do mar. Por isso a equipa registra e cria um mapa da nova descoberta. Poderá a análise explicar como o forte veio aqui parar? So all over the seabed, there's quite clearly big, massive chunks of structure. Mortar and conglomerate. Definitely got bits of Fort James down there, and it's in pieces all over the seabed. It's like the structure's gone down and then been broken up by something. John localizou o Fort James pela primeira vez. Não está onde devia estar. E resta muito pouco. O que revela isso sobre a catástrofe? So this is one of the sections that we managed to locate of what we believe to be Fort James. Esta é uma análise de uma grande secção da muralha, um vestígio do forte. Ao contrário dos outros edifícios que afundaram, não está intacta. Então como é que se partiu em bocados? When the earthquake hit, it slid into the harbour. It had the whole weight of the city behind it. It began to break up. Whereas other parts, liquefied, went straight down. This one was pushed over more, and then it got the full brunt of the tsunami, and that started to break it up into pieces. A destruição do Fort James sugere que houve mais do que um tsunami. Foi a cruel e última gota provocada pelo terremoto e, mais uma vez, tudo por causa da localização em Kingston Harbor. So the irony is you've got this harbour that's sheltered location, offers protection to boats from storms, and it ends up being absolutely lethal in the earthquake. O Kingston Harbor agravou o tsunami. So you imagine this wave rushing into this little bay, and of course there's nowhere for it to go. No porto, o tsunami criou um reflexo na costa e enviou várias ondas que devastaram a zona norte da cidade afundada, destruíram Fort James e espalharam-no pelo fundo do mar. It's almost like you've taken a bathtub and you're just shaking it around like that, and it's sloshing up here and sloshing up there. But it just adds to the terror and the frenzy of the whole event. Port Royal fora devastada por um terremoto, areias movediças e vários tsunamis. O desastre deixara a cidade isolada do continente. Só restava uma ilha destruída e milhares de cadáveres. A multitude of whose corpses floated a great many days after from one side of the harbour to the other, caused such an intolerable stench that the dead were like to destroy the living. Quando a notícia da catástrofe chegou à Europa, parecia que Deus punira finalmente a perversa cidade pirata. When the news reaches the home country, there's quite a widespread feeling that the wickedest city in the English-speaking world has just got its just desserts. So it was seen as divine retribution. It was seen as just punishment for the lewd and terrible behaviour that took place in Port Royal. By this terrible judgment, God will make them reform their lives, for there was not a more ungodly people on the face of the earth. Port Royal nunca voltou à sua velha glória. A joia comercial das Caraíbas fora aniquilada da face da terra. It's interesting to think if the earthquake hadn't actually struck here, that this place could have developed somewhere like Manhattan or somewhere like Hong Kong. Mas no fim, foi a localização fatal de Port Royal, numa falha geológica ativa e areia movediça, que selou o seu destino.
The reality was that this was a city that the English had built in a place they shouldn't have built. So it was an event, a tragedy, a disaster that was brought on by humans, not by nature or God. O trabalho de John Anderson é o primeiro levantamento subaquático completo da cidade pirata afundada. Poderá ajudar a conseguir o estatuto de Património Mundial da Unesco para proteger o local da devastação da natureza. The sea is reclaiming the site again. It swallowed it up once and it wants it back. Mas graças aos recursos da ciência de imagens por computador, a incrível história de Port Royal perdurará. A cidade pirata mais famosa de todos os tempos, destruída por um forte terremoto, afundada no mar por areias movediças e vários tsunamis, o golpe final. Uma catástrofe a triplicar que dizimou a cidade mais perversa do planeta.